Olá pessoal, um vídeo rápido aqui para vocês, que eu vou explicar um pouco mais sobre o que é um fechamento combinatório. Eu vou explicar o modelo para a Mega Sena, mas o conceito ele serve para qualquer modalidade, para qualquer loteria, tá ok? Então nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre jogar com 10 números na Mega Sena. Então aqui eu tenho todas as combinações possíveis de um conjunto de 10. Então, por exemplo, eu vou escolher 10 números aqui, só para um exemplo didático. À medida que eu vou escolhendo os números, automaticamente eles vão aparecendo aqui a marcação nesse local aqui. E aqui é o fechamento completo. O que é o fechamento completo? É o fechamento de 210 combinações que se consegue fazer partindo de 10 números. Então, por exemplo, se a gente marcar 10 números num único volante desse jeito aqui, quanto que a gente paga na lotérica? A gente paga R$ 945. Eu estou com o site aqui da Caixa, vou mostrar aqui para vocês. 10 números, R$ 945, o valor da aposta. Em caso de acertos, o que a gente recebe de premiações? Jogando com 10 números, se acertar 4 pontos, recebe 15 vezes o valor da quadra. Se acertar 5 números, recebe 5 vezes o valor da quina, mais 50 vezes o valor da quadra. E acertando 6 números, a gente recebe 90 vezes o valor da quadra, 24 vezes o valor da quina e 1 vez o valor da sena. Então, por que a gente recebe todas aquelas premiações? Eu vou fazer algumas simulações aqui para vocês. Então, eu tenho aqui apenas o fechamento de 210. Depois eu vou falar um pouco mais sobre essas outras possibilidades aqui. Então, nós temos aqui as 210 combinações em cima desse conjunto de 10 números que eu escolhi. Então, vamos supor que no resultado realmente acertou 4 pontos. Eu vou marcar através desse flagzinho aqui. Então, vamos supor que no resultado, o resultado foi esse aqui, 4 acertos dentro do conjunto de 10. Então, aqui eu tenho a tabela. Então, 6, que é essa informação aqui, quantas quadras premiadas o fechamento pegou? Ele pegou exatamente 15 quadras premiadas. Se a gente olhar lá na tabela, acertando 4 números do resultado, veja que recebe equivalente a 15 vezes o valor da quadra. E por que isso acontece? Se a gente rolar todas as 210 combinações, a gente vai contar exatamente 15 combinações que vão ter a quadra com essa simulação aqui, mais uma quadra, outra quadra e assim por diante, no total de 15 quadras premiadas. Qualquer sequência de 4 números que eu escolher, sempre vai premiar 15 quadras, porque é o fechamento completo, o fechamento pleno. Acertando 5 números, 5 bilhetes ou 5 combinações com a quina, mais 50 combinações com a quadra, exatamente a mesma informação que está aqui. E se a gente procurar dentro das combinações de 210, a gente vai encontrar exatamente 5 combinações que possuem a quina, com essa simulação aqui. Então, nós temos aqui uma quina, 2, 3, 4. Está faltando mais uma, deixa eu ver se ela está para baixo, não está. E a outra quina, opa, passou. E a outra quina está aqui, ou seja, 5 quinas e mais 50 quadras. E acertando 6 números do resultado, uma sena, mais 24 quinas e 90 quadras. Então, se a gente procurar aqui, a gente vai encontrar exatamente esse resumo aqui. Deixa eu procurar a combinação da sena. Está aqui a sena premiada exatamente com a mesma simulação que eu fiz aqui. Por que eu quero mostrar isso aqui para vocês? Eu vou desmarcar aqui as opções. Eu tenho aqui mais 5 modelos. O que é esse primeiro modelo aqui? 4C4. Então, vou marcar essa opção aqui. E vou deixar marcado também a opção completa de 210 combinações. Então, esse fechamento combinatório aqui, 4C4, o que isso significa? Se tiver 4 acertos dentro do conjunto de 10, vai garantir pelo menos uma combinação premiada com a quadra. E quantas combinações a gente precisa? A gente precisa de 21 combinações. Então, essas 21 combinações, o sistema ou um fechamento combinatório, ele não inventa essas combinações. Da onde é que saíram essas combinações? Essas 21 combinações. Então, nós temos aqui a primeira combinação, a segunda combinação, um total de 21 combinações. E se eu marcar essa opção aqui, ele mostra para mim, por exemplo, que essa primeira combinação aqui do fechamento de 21 jogos, da onde é que ele tirou essa combinação? Ele tirou da combinação de número 8,
do fechamento completo. Então, se a gente olhar essa combinação aqui do fechamento completo, ela vai bater exatamente com essa combinação aqui. A combinação de número 2 aqui do fechamento de 21 é o jogo de número 21. Então, se a gente rolar a tela aqui, vai bater exatamente com essa combinação aqui e assim por diante. Então, o fechamento combinatório, ele extrai as combinações em cima do fechamento completo. O que isso significa também? Se a gente não tiver a pontuação aqui, isso indica que a gente não tem a pontuação aqui também. Porque eu percebo que algumas pessoas comentam como que a gente joga, por exemplo, com 19 números na Loto Fácil, ou joga com 20 números na Loto Fácil, e às vezes a gente não consegue pontuar. Se a gente não consegue pontuar, indica que no fechamento completo não tem a pontuação também. Então, vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Eu vou simular 3 acertos, somente 3 acertos. Então, dentro desse fechamento completo, se eu tenho 3 acertos, o máximo que eu vou ter serão 3 pontos. E com fechamento parcial, que veio do fechamento completo, se aqui eu não tenho nenhuma combinação pontuada, isso indica que aqui dentro também eu não tenho possibilidades de ter nenhum bilhete premiado. Então, o fechamento combinatório ele não consegue fazer milagre. O que é fazer milagre? Se não tiver a pontuação dentro do fechamento completo, não tem como fechamento parcial ou fechamento com a condição, nesse caso aqui de 4 se 4, ter a premiação também. Agora eu vou acertar mais um ponto aqui, 4 pontos. No fechamento completo tem 15 quadras, como esse fechamento aqui garante 4 se 4, ou seja, pelo menos uma quadra. Nesse caso, ele segurou 3 bilhetes premiados com a quadra, que foi o jogo de número 116 do fechamento completo, o jogo de número 174 e o jogo de número 184. Então, se a gente procurar essas combinações aqui dentro do fechamento completo, essas combinações também vão estar com a pontuação de 4 pontos. Vou pegar, por exemplo, essa combinação aqui de número 116. Está aqui a combinação de 116, exatamente pontuada com a combinação com a quadra. Então, esse fechamento aqui, 4 se 4. Por que ele precisa de 21 jogos? Porque ele garante 4 se tiver 4. Eu vou marcar esse outro aqui, 4 se 5. Esse aqui precisa de apenas 7 jogos. Por que um precisa de 21 jogos e o outro precisa de apenas 7 jogos? Porque esse outro aqui, ele exige que tenha 5 acertos dentro do conjunto de 10 para que ele possa premiar a quadra. Veja que ele não pontuou nenhum bilhete premiado com a quadra, mesmo acertando 4 números do resultado. Pode ser que por coincidência de posicionamento, acertando 4 números, já tenha o bilhete premiado com a quadra, mas aí já depende do posicionamento e não mais da garantia do fechamento combinatório. Então, nesse exemplo aqui, acertou nesse caso 4 números e não conseguiu ter nenhum bilhete premiado com a quadra. Eu vou trocar algum número aqui, para a gente ver que vai pontuar, em alguns casos, dependendo da coincidência do posicionamento, vai aparecer o bilhete premiado aqui com a quadra. Então, vou marcar o número 3, por exemplo, não apareceu. Vou marcar o número 4, não apareceu também. Vou marcar o número 23, não tem. Número 11, olha aqui, já apareceu, ou seja, 4 acertos e já pontuou o bilhete com a quadra. Então, isso aqui representa, quero mostrar para vocês, que dependendo do posicionamento do resultado ou da escolha dos números, pode ou não premiar, tá ok? Isso aqui é 4 se 5. Esse outro aqui é 4 se 6. O que isso significa? Que eu preciso ter 6 acertos aqui dentro do conjunto de 10 para que ele possa pontuar garantido no mínimo um bilhete premiado com a quadra. Então, eu tenho 4 acertos, pode ver que não tivemos aqui nenhum bilhete premiado com a quadra. Em contrapartida, precisa de apenas 3 jogos, ou seja, quanto mais o fechamento ele vai exigir de acertos, automaticamente a gente consegue diminuir a quantidade de jogos. É o custo-benefício, é uma balança. Se a gente força de um lado, automaticamente a gente tem que ceder na outra parte da balança. Então, vou fazer uma simulação aqui com vocês. 4 acertos da mesma forma, até aparecer um bilhete premiado aqui com a quadra. Ele pode premiar dependendo da coincidência do posicionamento dos números. Até agora não pontuou. Também não. Também não pontuou. Não pontuou.
aqui já pontuou, ou seja, acertou apenas 4 números e teve um bilhete premiado com a quadra, mas aí já depende do posicionamento do jogo. Olha a diferença desse fechamento aqui, por exemplo. Vou pegar esse aqui agora, vou desmarcar todas essas opções aqui e vou deixar esse 5-5. O que isso significa? Que se tiver 5 acertos aqui dentro, ele já vai garantir pelo menos um bilhete com a quina. Então, acertando 4 números do resultado, veja que ele já conseguiu, nesse caso, segurar 3 bilhetes premiados com a quadra, porque é um fechamento mais robusto, aonde se tiver 5 acertos dentro do conjunto de 10, ele já vai segurar pelo menos um bilhete com a quina. Nesse caso, já precisa de 50 jogos. Então, vou marcar mais um bilhete aqui, mais um ponto, quer dizer. Tivemos aqui na simulação uma combinação com a quina, que é o jogo de número 13, e mais 13 bilhetes com a quadra, e se fosse dentro do fechamento principal, teria pontuado 5 quinas e 50 quadras. E se eu usar esse outro aqui, por exemplo, veja que ele pontuou a quina também, mas nesse caso foi uma coincidência do posicionamento. Por quê? Ele precisa de 6 para garantir a quina, e eu só tenho 5 acertos. Então, vou fazer algumas trocas aqui, para ele não pontuar a quina, porque ele está pegando por coincidência de posicionamento. Aqui já não pontuou. Eu tenho 5 acertos e não tenho nenhuma combinação com 5 pontos. Para ter 100% garantido, ele precisa dos 6 acertos aqui dentro, para que ele possa pontuar no mínimo uma combinação com a quina. Se eu tiver mais um acerto aqui dentro, qualquer um desses 4 números que eu escolher, desses 5 números com a cor amarela, uma dessas 3 bilhetes com a quadra aqui vai se transformar no bilhete premiado com a quina. Então, vou marcar o 33. Pode ver que já marcou um bilhete com a quina. Ou se eu tivesse marcado, por exemplo, o 35. Agora foi o jogo de número 2, premiou a quina. Ou se tivesse marcado o 48, 2 quinas, ou 16, mais uma quina. E o 23, 3 quinas premiadas com essa simulação aqui, tá ok? Então, o fechamento combinatório é isso. Ele parte do fechamento principal, de acordo com a condição que o fechamento ele é montado. Então, por exemplo, eu posso montar 4C4, eu vou desmarcar aqui, 4C4, ou 4C5, ou 4C6, ou 5C5, ou 5C6, ou fechamento com fixo, ou fechamento sem fixos, ou fechamentos parciais. Então, existe uma infinidade de modelos que a gente pode criar. Olha só com essa simulação aqui. O jogo de 5x5, com 6 acertos, ele segurou a premiação da cena com apenas 50 jogos, dá um total de R$ 225, jogando com 10 números na Mega Sena. Então, o jogo de número 54, no fechamento principal, está premiado a cena. E no fechamento aqui de 5x5, ele pegou a cena também. Então, vou mostrar aqui o jogo de número 54, com a cena pontuada, e no fechamento aqui de apenas 50 jogos, que saíram desses 210, uma coincidência de posicionamento, uma coincidência boa, é claro, né? Pontuou também uma premiação com a cena. Então, o fechamento combinatório é isso. Por que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês? Para mostrar para vocês que o fechamento combinatório, mesmo errando, por que mesmo errando? Se a gente tivesse, por exemplo, marcado com esse fechamento combinatório aqui, jogando com 10 números na Mega Sena, a gente pagaria R$ 945. E se a gente acertar apenas 3 pontos, o que acontece? A gente perde os R$ 945. Então, com fechamento combinatório, por exemplo, com esse modelo aqui, a gente consegue jogar com os 10 números da mesma forma, vai pagar por isso R$ 225, 4 vezes menos esse valor aqui. Tem uma garantia de 5x5, em caso de erros, a gente perde só R$ 225 e não R$ 945. E se a gente consegue colocar o resultado dentro da escolha que a gente colocou no fechamento combinatório, o fechamento combinatório já consegue colocar dinheiro no nosso bolso. Vou fazer mais um exemplo aqui, acertando 6 números. Olha aqui, 8 quinas e mais 18 bilhetes premiados com a quadra, jogando com 10 números na Mega Sena, por apenas R$ 225. Então, com esse valor aqui, a gente consegue jogar 4 sequências de 10 números, e qualquer uma delas que a gente conseguir, por exemplo, acertar os 6 números do resultado, a gente pode ter um resultado de pontuação muito parecido ou similar com esse que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, resumindo aqui para vocês, um fechamento combinatório, para que se tenha resultado, o resultado
tem que estar dentro do fechamento completo, porque uma vez o resultado estando aqui dentro, automaticamente o fechamento combinatório, que foi extraído do fechamento principal, ele consegue nos dar pontuações ou bilhetes premiados. Se por acaso não tiver pontuações aqui, nesse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, indica que no fechamento principal não existem pontuações também, tá ok?